Fala galera, tudo bem? Professor Lucas aqui. Hoje eu vou resolver a questão 141 da prova cinza do Enem 2022. Uma questão de matemática bem interessante. E pessoal, essa é uma playlist nova que eu tô criando aqui no canal, uma playlist de resolução de questões do Enem. Eu nunca resolvi uma questão do Enem aqui, no nosso canal e eu queria saber o que vocês acham. E aí, pra gente poder iniciar, eu vou fazer alguns testes aqui com você. O primeiro teste é que eu vou resolver esse tipo de questão aqui no quadro. E eu gostaria muito de um feedback seu. Particularmente, eu não encontro boas resoluções de questões no quadro para a prova do Enem, então eu queria testar assim e ver se você gosta, ver se você curte. Então coloca aqui nos comentários se você gosta dessa proposta, como que você faria, me dê ideias, me dê sugestões, ou se você prefere de outro jeito, porque eu vou adorar fazer. Vamos lá, olha só. A prova começou com todas essas questões aqui, hoje eu vou resolver com você a questão 141, que é essa questão aqui de geometria espacial, uma questão bem legal que eu vou interpretar com vocês agora aqui, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Uma cozinheira produz docinhos especiais por uma encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico, com 2 centímetros de diâmetro. Galera, lembra sempre de não usar o diâmetro, tá? Porque as nossas fórmulas, elas incluem o raio. E aí lembra sempre que o raio é a metade do diâmetro. Então aqui, ó, na hora de ler, você já marca isso, 2 centímetros de diâmetro, e já escreve aqui do ladinho, então que o raio, com certeza, ele vale 1. Então, vou escrever aqui no ladinho para você, ó. Raio igual a 1. Maravilhoso, então. Então, segue. Uma cliente encomenda 150 desses docinhos, mas pede que ela tenha, que ele tenha um formato esférico com 4 centímetros de diâmetro. Aqui é a mesma coisa, olha só. 4 centímetros de diâmetro, você marca isso daqui, porque diâmetro não é interessante pra gente, significa que o raio é 2, ou seja, o raio dobrou. Aí você fala assim, professor, o raio dobrou, então o docinho vai dobrar o volume, não é? Não, galera, não é bem assim que o raio se comporta com o volume de uma esfera. Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre isso. Legal. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessário para produzir o docinho dessa encomenda. Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? Então é o seguinte, pessoal, aqui nessa questão, a galera achou às vezes a questão difícil, trabalhosa, complicada, porque falou, pô, professor, eu tenho que calcular um volume, calcular o outro volume, depois ver pelas quantidades, e eu vou resolver assim para você ver, mas depois eu vou te mostrar uma forma que eu acho muito mais legal, muito mais eficiente, uma forma que resolve essa questão aqui, sei lá, em 15, 30 segundos, é bem rápido mesmo, uma forma bem mais inteligente. Bom, o que eu preciso relembrar aqui nessa questão com você? Eu preciso relembrar que a gente só tem 3 fórmulas de volume, beleza? As 3 fórmulas de volume que você precisa saber, isso para fazer qualquer questão de volume do Enem, são volume é igual área da base vezes altura, ou volume é igual área da base multiplicado pela altura dividido por 3, ou ainda, que vai ser o nosso caso, volume é igual a 4/3 de π elevado, π vezes r elevado ao cubo, beleza? Essas 3 fórmulas. Bom, seguinte, de baixo para cima, mais importante que saber a fórmula é você saber onde utilizar, concorda? Então, a de baixo só tá aqui por conta da esfera, que é o que a gente tem na nossa questão, então você só vai usar para calcular volume de esfera. Veja aqui, ó, raio tá aqui na fórmula, o raio é a distância do centro até a borda. A fórmula do meio você só usa em 2 situações, cone e pirâmide, só para cone e pirâmide. E a fórmula de cima para todo o resto. Aí você vai usar para os prismas, você vai usar então para o paralelepípedo, para o cubo, você vai também usar no cilindro, que é um formato que a prova curte muito, gosta muito mesmo do cilindro. Então, essa de baixo só para esfera, a do meio para cone e para pirâmide, e a de cima para cilindro e para prismas retos, que costuma aparecer direto na prova. E aí o que a galera fez aqui nessa questão? Vamos lá, Volume é igual 4/3 de πr ao cubo, já que isso aqui é uma esfera, a gente encaixa ela nessa terceira fórmula, então 4/3 de πr elevado ao cubo, e aí calculou o volume da primeira esfera, do primeiro docinho, que tinha raio 1, lembra disso? Esse docinho, ele tinha raio 1, o diâmetro dele era 2.
O outro docinho, né, ele tinha o dobro do diâmetro, ou seja, ele tinha diâmetro 4 e, portanto, ele tinha raio igual a 2. Certo? E aí eu vou te provar aqui agora, e depois eu vou incrementar essa explicação, te provando que um volume não é o dobro do outro. Dobrando o raio, eu não dobro o volume aqui no caso da esfera, e vou te explicar por quê. Então vamos lá. Volume nesse caso seria 4/3 de π vezes o raio, que é 1, elevado ao cubo. A gente vai concluir aqui então, ó, que é 4/3 de π vezes 1, ou seja, 4/3 de π, já que 1 ao cubo é 1, né? Ou seja, eu descobri aqui o volume do menor, né? Do docinho menor, do docinho pequenininho. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir o volume do docinho maior. Então eu vou usar a mesma fórmula. Volume é igual a 4/3 de π vezes r elevado ao cubo. Então nós teríamos volume é igual a 4/3 vezes π vezes 2 elevado ao cubo. Só que, pessoal, veja uma coisa muito interessante, comece a entender aqui comigo. O fato de eu ter dobrado o raio, como eu não tenho um raio só nessa equação, né? Eu tenho raio elevado ao cubo, ou seja, é raio vezes raio vezes raio, o raio aparece 3 vezes, não é isso? Significa que eu vou acabar dobrando esse volume 3 vezes. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. O volume vai ser multiplicado por 8 vezes. Quer que te prove? Olha só como que é simples te provar isso daqui. Volume é igual a 4/3 de π vezes 2 ao cubo é 8. Mas olha que interessante, 4/3 de π é o volume da menor. 4/3 de π é o volume da menor, multiplicado por 8. Significa que esse volume, não raio, não diâmetro, o volume, o preenchimento do docinho realmente é 8 vezes o volume do primeiro. Show de bola? Isso aqui é bem legal, bem importante da gente entender. Beleza, pessoal? Entendi. Olha só, a receita base, ela me falou que nessa receita base a gente conseguia produzir 50 docinhos. E na encomenda da pessoa, na verdade, ela vai encomendar 150 docinhos. E ela quer saber quantas receitas bases a gente vai precisar fazer. Então, na minha receita base, olha aqui, ó, receita base, a receita base era suficiente para produzir 50 vezes isso daqui. 50 vezes 4/3 de π. E na hora que ela foi, né, fazer a encomenda é o quê? A encomenda, ela é 150 vezes o volume desse docinho. Então, 150 vezes 4/3 de π vezes 8. E aí eu quero saber quantas receitas base eu preciso fazer para poder entregar essa encomenda. Bom, faz um cálculo rápido comigo. Vamos supor que a receita base seja 10. 10 o quê, professor? 10 números. 10. E a encomenda é 30. Como é que você sabe quantas receitas base você teria que fazer? Ué, professor, cálculo muito simples. Pega 30, que é a encomenda, e divide por 10, não é assim? Porque se eu fizer 30 dividido por 10, eu sei que são 3 receitas base. Então, em outras palavras, o que eu estou te dizendo? Eu estou falando que o número de receitas base vai ser basicamente a divisão do meu volume de encomenda pelo meu volume da receita base, certo? Eu vou pegar o volume da encomenda e eu vou dividir pelo volume da receita base. Eu vou dividir uma coisa pela outra, não é? E aí, dividindo uma coisa pela outra, eu vou saber quantas receitas base ela vai ter que fazer. Agora, é só a gente trocar aqui pelos números, beleza? Então, ficaria assim, ó, encomenda 150 vezes 4/3 de π vezes 8, 4/3 de π vezes 8. Show! Beleza, professor, e agora? A receita base é isso daqui, que aí eu vou dividir, ó. Então eu vou dividir 50 vezes 4/3 de π. E aí, pessoal, a gente vai cortar tudo que a gente puder agora. Vamos lá, ó. Vamos começar cortando assim, 4 com 4, o π com π, o 3 com 3, certo? Agora aqui, ó, 150 com 50, 150 dividido por 50 dá quanto? Dá 3. Então o número seria 3 vezes 8. 3 vezes 8 é igual a 24 vezes a receita base. 24 vezes a nossa receita base. 24 vezes a nossa receita base. Prontinho, essa aqui é a resposta. Eu preciso de 24 vezes a receita base para poder entregar a encomenda dessa pessoa. Aí você fala, professor,
Mas isso é muito trabalhoso, tem que calcular um volume aqui, outro volume lá, tem que dividir uma coisa pela outra, tem que interpretar. Você falou para mim que você tinha uma solução mais eficiente. Conta para mim que solução mais eficiente é essa. A solução mais eficiente, pessoal, vem da observação da fórmula do volume. Se eu estou vendo que o R está elevado ao cubo, eu tenho 3 R's nessa fórmula. Ao dobrar o R, eu estou fazendo o que com o volume? Dobrando, dobrando, dobrando. Dobra, 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 2 vezes 2 vezes 2, eu estou multiplicando por 8 o volume do docinho. Só para ter certeza que você está entendendo, se eu triplicasse o raio, eu tenho quantos raios aqui na fórmula? É R ao cubo, eu tenho 3 raios. Então eu triplicaria um raio, triplicaria o outro e triplicaria o outro. 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Ou seja, o volume seria multiplicado por 27. Não é o caso, tá? Aqui você vê que ele simplesmente dobrou o raio. E se a gente dobra o raio, presta atenção agora, se a gente dobra o raio, tem 3 raios aqui. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então só o fato de ter dobrado o raio faz com que eu tenha que multiplicar por 8 vezes o volume da receita. Vezes 8. Claro, aqui eu estou considerando o volume para fazer esse cálculo, tudo bem? Esse docinho tem 8 vezes o volume desse docinho. Aí você fala, tá, professor, então seria só produzir 8 receitas base? Não. Não, porque eu não pedi a mesma quantidade. A quantidade da receita base é 50. Eu produzo aqui, ó, 50 desse. E no outro eu encomendei 150. Então veja, se eu tivesse docinhos do mesmo tamanho, se uma eu peço 50, a outra eu peço 150, eu estou pedindo 3 receitas. Beleza? Então, né, em número de docinhos, em quantidade, eu estou multiplicando por 3. Agora pensa comigo. Se cada docinho é 8 vezes maior e eu vou pedir 3 vezes a quantidade de docinhos, combina essas duas coisas. 8 vezes 3, cada docinho é 8 vezes o tamanho do outro, eu vou pedir 3 vezes a quantidade de docinhos, 8 vezes 3 dá 24. O que significa, de todo modo, que eu estou aqui preparando, 8 vezes 3, 8 vezes 3, 24 receitas base. Eu gosto muito dessa solução para essa questão. Foi como eu resolvi lá na prova do Enem. Eu todo ano faço a prova do Enem com vocês, esse ano eu vou fazer também. E lá na prova do Enem, eu resolvi exatamente desse jeito aqui. E, gente, desse jeito, realmente se trata de uma questão um pouco mais rápida. Se a gente tivesse que calcular os volumes, demoraria mais e aí seria uma questão para a gente pular na hora da prova, tá bom? Então, ó, gabarito dessa questão muito especial, letra E. Tudo bem? Gabarito. Letra E, 24 receitas base. Espero que vocês tenham gostado aqui. Se você gostou, não deixa de comentar, fala o que você achou dessa resolução. Eu realmente quero saber, para produzir aqui essas resoluções, eu vou produzir em larga escala, vou produzir muitas resoluções do Enem para vocês, mas antes eu quero saber o que você curte, você curte, como você gosta de ter essas resoluções da prova. Então me diz, professor, ficou muito longo. Professor, adorei esse resumo que você fez, faça sempre. Professor, deixa esse negócio mais curto. Ou então, pode deixar mais longo ainda, faz uma revisão maior. Me diz o que você gosta, que eu vou produzir exatamente para você. Não deixa de curtir esse vídeo e comentar o que você achou mais uma vez, tá bom? Beijo e até a próxima resolução.